alegria, nos dando, Senhor Deus, aquela força que precisamos, ó Deus, para continuarmos, Senhor Deus, a nossa luta neste mundo até o dia final, aquele dia glorioso do encontro com o Senhor. Abençoa-nos assim, perdoa os nossos pecados, Senhor, e ensina-nos, Senhor, acima de tudo, a perdoar também e a amar, meu Deus, os nossos irmãos, e mesmo até aqueles, Senhor Deus, que não estão no nosso meio, mas, Senhor Deus, ajude-nos a amar a alma perdida, que precisa de salvação, para que possamos proclamar o Teu evangelho de salvação e eles virem também a participar conosco, Senhor. Dá-nos assim esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Ter aí, pedir os irmãos que orem ao Senhor. Vamos ter três palavras de oração ao Senhor. Os irmãos podem livremente orar. Nós temos as nossas criancinhas que gostam tanto de falar com o Senhor. Vamos ter 3 orações aí. Da saúde do testemunho da igreja. Amém, Senhor. Jesus. Amém, Jesus. Essa igreja. Glória a Jesus. Essa igreja. A bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Mas glória a Deus. Mais uma oração, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, Nós Senhor. Te exaltamos, porque somos um povo feliz na Tua santa presença. Graças Queremos a Te Deus. exaltar, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, de uma forma maravilhosa, Senhor. Glória a Jesus. Louvamos, porque o nosso coração ele transborda de alegria. O Senhor tem trazido para junto de nós aqueles quem nós amamos, Senhor. E sabemos que é resposta da oração do Teu Senhor. Te louvamos porque isso é um presente para nós. Aleluia. Senhor, caminhamos junto, Senhor, de pé, Senhor, seguindo, vivendo somente através da Tua palavra. Senhor, Amém. nós nunca imaginávamos que ia viver dias maravilhosos, Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. Somos Amém. gratos por essa bênção. Somos gratos, Senhor. Somos felizes de estar vivendo esse momento. Verdade, em nome Senhor. de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Mais uma oração ao Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar? Mais uma oração aí? As 2 crianças já oraram? Não, né? Tem mais uma para orar? Dona Marisa, a senhora está com o microfone está desligado. Ela estava orando e... Nós não estamos ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu já não estou vendo mais a Dona Marisa aqui, né? Mas ela já orou, né? O Senhor ouviu a oração dela, nós não, né? Mas o Senhor ouviu a oração dela. Meus irmãos, já podemos ler a palavra do Senhor, né? Então, vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 19 e 20. Efésios, capítulo 5, nos versos 19 e 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor
no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é. Meus irmãos, é exatamente sobre isso que nós acabamos de ler. Não é? Ali, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, né, falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, né? Então, meus irmãos, ali, o propósito que nós tínhamos para trazer para este culto era outro assunto, né? Mas nós fomos buscar o Senhor em oração e eu me deparei com esta palavra do Senhor, essa palavra na Bíblia, dessa carta de Paulo aos irmãos lá da antiga cidade de Éfeso, né? E parece que um fogo do Espírito me tomou naquele momento, quando eu li essa palavra, e eu senti uma grande alegria. E essa alegria que eu senti é exatamente... Ela está um pouco assim, resumida na oração mesmo que o próprio irmão Jean acabou de fazer aí, quando ele dizia: Senhor, nós estamos sentindo algo muito especial no nosso meio, uma alegria de estarmos juntos, que é assim, uma coisa que nunca tínhamos vivido antes, né? Eu senti essa alegria quando li esse texto, porque eu vi nesse texto, quando fala de salmos, hinos, cânticos espirituais, eu vi a realidade que nós estamos vivendo. Porque assim, meus irmãos, têm sido os nossos cultos, desde o início. A cada culto, o louvor que liberta a alma é apresentado diante do Senhor. E sem qualquer tipo de medo, sem qualquer reprimenda, sem qualquer crítica, sem regra vindo de homem algum. Nós temos derramado a nossa alma diante do Senhor, meus irmãos. Os nossos braços se erguem em adoração. Isso não é uma regra, não é uma aparência, mas é pelo Espírito do Senhor. É porque nos sentimos livres. Nós cantamos livres, livres para adorar, né? É a maneira como nos sentimos. Se nós observarmos bem que o apóstolo Paulo cita salmos, hinos e cânticos espirituais no meio da igreja, mas ele fala disso como uma consequência, né? Nós vemos ali uma consequência da ação do Espírito Santo na vida da igreja, porque no verso 18, no finalzinho do verso 18, que é o verso anterior ao que nós lemos, diz assim: enchei-vos do Espírito. E verdadeiramente, amados, o que nós estamos experimentando na comunhão da igreja de Cristo que estamos vivendo, não é um momento de emoção, não é uma alegria fugaz que vai passar, acabar ou se esvair. Trata-se de uma ação espiritual que acontece quando se dá liberdade ao Espírito de Deus de conduzir a vida da igreja. É o Espírito que conduz a vida da igreja. Aí ele diz: enchei-vos do Espírito. E esta é a ordem do Senhor, e este é o segredo para uma igreja viva, uma igreja avivada na presença do Senhor. Uma igreja alegre, uma igreja que louva e cultua feliz. E, meus irmãos, as dificuldades, nós já passamos por alguns percalços nesse tempo de caminhada, nesse pouco tempo de caminhada. Nós já tivemos que chorar com os irmãos que choraram. E alguns de nós já sentimos dúvidas nos nossos corações. E vivemos tempos de enfermidades que até nos afastaram uns dos outros. Não podíamos ir ao templo. Tantas situações que até não desejaríamos ter vivido. Mas o Espírito Santo de Deus nos tem mantido unidos, nos sustentando uns aos outros
e dizendo: tem bom ânimo. E é por isso também, meus irmãos, que nos temos alegrado uns com os outros. Alegrai-vos com os que se alegram, porque temos comemorações na alegria, nos aniversários, na vitória de cada um. Quantas vitórias temos alcançado, os nossos irmãos têm alcançado, portas de emprego que se abrem, curas milagrosas o Senhor tem feito, né? E o Senhor tem assim alegrado as nossas vidas também, né? E nós, crendo que é o Espírito do Senhor que tem agido no nosso meio, então nós podemos passar para o versículo seguinte, que é o versículo 20, que diz o seguinte: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ações de graças, meus irmãos, demonstrando a nossa gratidão, reconhecendo a nossa dependência, que é Deus que tem feito e não o nosso braço. O louvor constante é o fruto do amor e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A nossa glorificação e adoração a Deus por aquele que tudo é, enquanto nós nada somos sem a graça dele. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é como o Cordeiro da Páscoa, né? O Senhor, ali no Cordeiro da Páscoa, o Senhor falou: olha, vocês não vão comer só a carne, não. Vão comer também a cabeça, os pés e a frissura. Não é assim que está? Por isso, seria muito bom nós terminarmos a mensagem aqui, né? Porque nós estamos nos alegrando no Senhor, estamos reconhecendo o que o Senhor tem feito na nossa vida, e isto, meus irmãos, podemos dizer, isto nos basta, né? Mas acontece, meus irmãos, né, que temos que também passar para a cabeça, os pés, a frissura, porque a palavra do Senhor é uma coisa completa. Por isso, meus irmãos, eu vou lembrar aos irmãos o seguinte: que o capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Efésios, ele começa mostrando a necessidade de nos afastarmos do pecado e de tudo aquilo que desagrada ao Espírito do nosso Deus. Porque bem sabeis disso, diz a palavra, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, e, portanto, não sejais seus companheiros. Advertência do apóstolo Paulo, não é? Que nos adverte a nos afastarmos do pecado, não é? E a palavra diz que nos afastarmos do pecado que tão de perto nos rodeia, né? E às vezes nós achamos difícil nos afastarmos do pecado, né? Como nos afastarmos do pecado? Então temos que recorrer àquela oração, quando Jesus nos ensinou a pedirmos sempre: não nos deixes cair em tentação. É a oração, é a busca do Senhor. E nessa busca temos que pedir o Espírito Santo a Deus. A palavra diz também: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo nos alerta da presença, da proximidade do pecado. E nos traz a consciência que aquilo não agrada a Deus, para que possamos nos afastar, né? Também buscando a santificação pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra, aqui em Efésios 5, no verso 26, nos diz o seguinte: o verso 26 está se referindo à igreja, e nós somos a igreja, não é verdade? Então, aqui a palavra de Deus diz: para a santificar, quer dizer, santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lavagem pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos nos propondo a sermos uma igreja bíblica, mas não vamos conseguir ser uma igreja bíblica se não buscarmos, nos aprofundarmos
na palavra de Deus, individualmente, nos nossos lares, porque na igreja certamente a palavra vai ser trazida. Nos nossos cultos, alguém vai trazer a palavra. Mas em nossos lares, e nós pessoalmente, individualmente, da nossa comunhão com Deus, estamos fazendo isso? Precisamos fazer, porque diz a palavra, diz a Bíblia que a água da palavra é que vem nos purificar e nos santificar. Então, para sermos bem claros, temos que ler e estudar a Bíblia. E no restante, meus irmãos, da carta de Paulo, restante deste capítulo, o Paulo começa a falar a respeito de um assunto que nos é muito grato, muito profundo, que são as nossas famílias. Então, Paulo vai valorizar a família de cada um dos servos da igreja. Não é? A forma de nos tratarmos dentro dos nossos lares, não como ímpios, mas como servos do Deus Altíssimo, ou seja, em amor, em amor. O Espírito Santo, habitando dentro dos nossos lares, também habitará dentro dos nossos lares o amor. E a igreja do Senhor será a extensão da vida espiritual que cultivamos dentro dos nossos lares. Os nossos filhos serão servos do Senhor, bênção e alegria da nossa família e também da igreja, meus irmãos. Meus irmãos, esta então é a palavra que nós temos trazido hoje para os irmãos. Pedindo a Deus que Ele nos abençoe e que mantenha a alegria e a comunhão do seu Espírito em nossas vidas e no meio da nossa igreja, né? E vamos continuar assim, meus irmãos, alegres, cultuando ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, ações de graças pelos benefícios que Deus tem feito na nossa vida, pois isto é agradável ao Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Senhor, louvamos o teu nome. Amém, Senhor. Senhor, nós te engrandecemos, porque temos vivido, Senhor, dias maravilhosos. Te louvamos, Senhor, pela palavra que ela encontrou lugar no nosso coração. Senhor, é isso que nós temos vivido, Senhor. É isso que tem alimentado a nossa alma. Aleluia, Senhor, te louvamos porque o poder da tua palavra, Senhor, ela tem feito efeito, Senhor, também dentro da nossa casa, Senhor. Aleluia! Glória Senhor, a Deus. tem feito efeito no nosso trabalho. Amém. Senhor, a alegria, Senhor, nas nossas vidas, não tem como esconder, Senhor. Verdade, Senhor. E foi o Senhor que fez tudo isso. Somos gratos, Senhor, por essa igreja, por Amém. esses irmãos, Senhor, que nos proporcionou. Senhor, continua conosco. Amém. Preserva na nossa vida, Senhor, o teu Espírito Santo vivo, Senhor, em cada coração. Amém. Senhor, nós, vasos cheios do teu Espírito Santo, para que outros também, Senhor, eles venham ser resgatados pelo teu Espírito. Continua conosco e já oramos pelo culto, Senhor. Finais de semana, Senhor, a live que nós vamos ter na sexta, Senhor, o mini seminário ali no sábado, Senhor, que possamos ter mais lágrimas, mais vidas sendo salvas nesse final de semana e o teu nome santo glorificado. Fica conosco, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.